Hello students, I am teacher Nemer Jonon e hoje eu estou aqui para mais uma aula do 7º ano. É com muita alegria e satisfação 7º ano que eu estou aqui para a nossa English class, ok? Time to study, hora de estudar. Portanto, sit down in front of TV, relax and let's practice English, ok? Vamos lá? O tema da nossa aula de hoje é English with Superheroes. É o inglês através dos super-heróis. A gente vai aprender o inglês hoje de uma forma diferente, de uma forma gostosa aí com os personagens dos super-heróis. Hoje eu escolhi esse tema porque tá aí no pet de vocês diversas atividades falando sobre esses textos com super-heróis e além de muitos alunos gostarem desse tema e aprender inglês se divertindo fica muito melhor. Então, let's go! Types of superheroes. Então a gente vai ver aqui que os super-heróis eles se dividem por tipos diferentes. Então nós vamos ver os 3 tipos que existem aí em inglês para vocês praticarem a pronúncia, ok, students? Então, meta-humans, né, é um tipo de super-herói. Vou ler aqui para vocês. Aprimorados foram submetidos a experimentos ou sofrem acidentes das mais variadas formas, como o Homem-Aranha, para se transformar em sobre-humano ou super-humanos. Então, nesse pedacinho aqui, eu destaquei algumas palavrinhas em inglês para que a gente possa trabalhar a pronúncia, ok? Então, vamos lá. Ó. A primeira aí é experiments, experimentos. Let's repeat with me. Experiments. Ok? Accidents, acidentes, e também Spider-Man, que é o nome do Homem-Aranha em inglês. Alguns nomes de personagem a gente já fala em inglês também mesmo aqui no Brasil, porém, alguns têm tradução, ok? Então, Spider-Man, Homem-Aranha, e Superhumans, que é sobre-humano ou super-humano. Então, voltando aí o vocabulário. Experiments, accidents, Spider-Man e Superhumans, ok? Continuando aí, temos também os mutants, ok? Mutantes, como os X-Men, com mutação em seu código genético que libera o gene X, como poder da mente utilizado pelo icônico professor Xavier. Então esse é um outro tipo aí de super-herói, né? E aqui as palavrinhas que eu destaquei em inglês foi X-Men e Gen X, ok? Que é o nome dos personagens aí, e mais o gene X. Temos também um outro tipo que é o Inhuman, ok? Inumanos. Heróis que não são terráqueos, como Superman, alienígenas, entidades cósmicas, como Adam Warlock. Esse Adam Warlock é um personagem que veio das histórias em quadrinhos e ele também tem o nome de Ele, né? É conhecido como personagem Ele, ok? Então, continuando aí, nós temos também os types of superpower, os tipos de poder. Então, o primeiro poder aí, super strength, ou superhuman strength. É a super força, força sobre-humana, super-heróis que têm uma força absurda e conseguem suportar coisas muito pesadas, ok? Então, o que tem a ver aí com a força, né, o poder da força, é o super strength. Temos também um outro tipo de poder aí, que é o flying, que é o poder de voar, é a capacidade de voar. Nos cinemas, nós vimos o Thor, que além de ter uma super força e controlar os trovões, ele também voa. Telepathy, que é o poder da telepatia, é a habilidade de receber informações, pensamentos, sentimentos ou atividades de outra pessoa sem o uso de linguagem verbal, corporal ou escrita. Então, através do pensamento, aquele personagem, aquele super-herói consegue adivinhar o que o outro está pensando. Então, esse é o poder da telepathy, ok? Temos também o superhuman speed, supernatural speed. Pode falar das duas formas aí, que é a velocidade sobre-humana, é a super velocidade, ok? Speed significa velocidade, então por isso que esse poder tem esse nome aí em inglês, ok? Regenerative Healing Factor é um fator regenerativo de cura. Então é quando o personagem às vezes se machuca todo, mas ele tem o poder de voltar ao estado normal dele. Ok, students? Então vamos continuando. Temos aqui também os Names of Superheroes, que é os nomes dos super-heróis. Esses nomes, como eu falei, alguns têm a tradução, outros vêm para o nosso vocabulário e a gente acaba falando o nome em inglês mesmo. Então tem lá Iron Man,
ok? Captain America, Hulk, Thor, Black Widow, Hawkeye, Spider-Man, Black Panther. Tem mais alguns, mas vamos primeiro traduzir esses aqui e pronunciar junto com o teacher aí da sua casa. Iron Man, Homem de Ferro. Let's repeat. Iron Man, ok? Captain America, que é o Capitão América. Captain America, ok? Hulk, que o nome, a gente não tem a tradução para Hulk, que é um nome, é esse mesmo em todas as línguas. Então, Hulk, ok? Thor, que a gente pode escrever com ou sem H quando a gente traz para a nossa língua, é também um personagem que a gente pronuncia o nome da mesma forma em inglês. Thor, ok? Black Widow, que é a Viúva Negra. Vamos repetir o nome dela aí? Black Widow, ok, students? Hawkeye, que é o Gavião Arqueiro. Repetindo aí comigo, Hawkeye, ok? Spider-Man, que é o Homem-Aranha, muito conhecido, e a gente também fala esse nome no português, Spider-Man, ok? Repete aí, please. E Black Panther, que é a Pantera Negra, ok? Vamos repetir, Black Panther, ok? Passando aí, next to Wolverine, que é o Wolverine, repeat with me, Wolverine, ok? Wonder Woman, que é a Mulher Maravilha, repetindo, Wonder Woman. Superman, que a gente já fala assim em português, ou Super-Homem, né? Superman, repeat with me. Supergirl, que é a super garota, super moça, e também é um nome que a gente pode usar aí dentro do nosso vocabulário, Supergirl, ok? Nightwing, que é o Asa Noturna, repetindo comigo, Nightwing. Batman, que é o Batman ou o Homem Morcego, mas a gente costuma dizer aqui no português, Batman. Em inglês, Batman, ok? Repeat with me, Batman, ok? The Flash, que é o Flash ou o Velocista Escarlate, né? Que é o nome dele em português, ok? Repeat with me, The Flash. Ok, student? Very good. E Catwoman, que é a Mulher Gato. Então, todos esses nomes aí em inglês para você praticar esse vocabulário e conseguir resolver as suas atividades com êxito aí da sua casa. Então, repetindo esse último nome aí comigo, Catwoman, ok? Que é a Mulher Gato. Catwoman. Let's go. Learning with Superheroes. Aqui aprendendo com super-heróis. Existe uma gama de filmes, de história em quadrinhos que a gente pode trabalhar as habilidades em inglês. Por exemplo, os filmes de super-heróis, algumas partes são gravadas em estúdio, principalmente quando for desenho animado do super-herói. Então é uma prática boa para o aprendizado da língua inglesa, principalmente quando gravado em estúdio, porque o inglês fica mais limpinho e mais fácil do entendimento. Além das histórias em quadrinhos, onde nascem muitos personagens aí, alguns nem foram para o cinema ainda. Essa parte das histórias em quadrinhos é bom para a gente trabalhar a leitura, o reading. E os filmes ali a gente pode estar trabalhando tanto a leitura, reading, quanto listen, que é a audição. Então, às vezes eu posso colocar o filme em português, entender a história e depois voltar ele todo para o inglês, uma vez que eu já sei a história, né? Ou eu posso também estar assistindo aquele filme em inglês com legenda em português, trabalhando bastante o listening, ou ele em português com legenda em inglês, trabalhando o reading. Então é uma ferramenta muito importante e com os super-heróis, geralmente, como a gente já sabe termos e frases daqueles personagens, isso nos ajuda a entender melhor e praticar mais a língua inglesa. Então vamos lá. Filmes de super-heróis podem ser ótimos para você exercitar o seu inglês. Eles podem ser usados como material didático no mundo real para auxiliar aqueles que estão aprendendo a língua e até mesmo aqueles que já falam inglês. Isso pode fazer toda a diferença, pois o inglês é capaz de transpor mundos. A língua inglesa abordada nos filmes, principalmente nos Estados Unidos, também pode ser um superpoder, pois os diálogos não costumam ser complexos e você ainda se diverte muito enquanto estuda. Agora que você já sabe o nome dos superheroes e superpowers, você já pode tentar. Então agora vocês já sabem o nome dos super-heróis, alguns poderes que eles têm. Então é muito bom você praticar se divertindo o inglês aí com esses personagens, ok, students?
some villains. Não podemos deixar de falar de alguns vilões que aparecem aí, né? Que nem tudo são flores, dentro dos bons personagens também tem os personagens ruins, que são os vilões da história. Então eu trouxe aqui o nome em inglês para que a gente possa pronunciar e entender o significado, ok? Então primeiro aí, vamos voltar um pouquinho aqui, é o The Joker, né? Que é o Coringa, né? Esse personagem é um vilão e muito conhecido. Então, The Joker, Reverse Flash, Lex Luthor, Deathstroke, Doomsday, Red Skull, Dr. Doom. Então, The Joker Coringa, Reverse Flash, Flash Reverso, Lex Luthor é um nome, geralmente nome, não tem tradução, às vezes só quando vem de alguma palavra que juntando faz algum significado, né? Tipo aqui, ó, Reverse Flash, aí é um Flash reverso. Mas como é um nome de pessoa, Lex Luthor, ou por exemplo, João, Maria, Pedro, esses nomes não têm tradução. Muita gente fala, ai, como que fala o meu nome em inglês, professor? Nome, a gente tem a aproximação. Por exemplo, Pedro, a aproximação é Peter. Maria, a gente tem uma aproximação Mary. Porém, a pessoa não muda o nome para ir para outro país. Então, o nome sempre será o mesmo, ok? Nome não tem tradução. Então, Lex Luthor, Lex Luthor. Deathstroke, Exterminador. Doomsday, Apocalipse. Red Skull, Caveira Vermelha. E Dr. Doom, Doutor Destino, ok? Então, vamos lá, repetindo comigo. The Joker, Reverse Flash, Lex Luthor, Deathstroke, Doomsday, Red Skull e Dr. Doom. Yes, students? Seguindo aí, além dos vilões, os super-heróis se reúnem em equipes. Então, tem muitas equipes aí que são já famosas em filmes, como a Liga da Justiça, por exemplo, e diversos outros que a gente vai falar aqui agora na nossa aula. Some teams significa algumas equipes, ok? Então, Justice League, que é a Liga da Justiça. Young Justice, que é a Justiça Jovem. Vengers, que são os Vingadores. Defenders, Defensores. Fantastic Four, Quarteto Fantástico. E Guardians of the Galaxy, Guardiões da Galáxia. Então, eu falo e vocês vão repetindo aí de casa junto com o teacher. Justice League, ok? Young Justice, Vengers, Defenders, Fantastic Four, Guardians of the Galaxy. Ok? Very good, student. Vamos trabalhando aí a pronúncia junto com as traduções dentro da nossa aula. Aqui eu coloquei algumas sentenças para a gente ver esse vocabulário na prática da conversação. Então, quando a gente monta uma frase com vocabulário, a gente já vai trabalhando como que eu usaria isso no meu dia a dia. Então, look these sentences. Observe essas sentenças aí, ok? Spider-Man is my favorite superhero. The Hulk is tall and strong. Do you like Captain America? Então vamos ver e entender o que está falando cada palavrinha dessa. Spider-Man is my favorite superhero significa que o Homem-Aranha é o meu super-herói favorito, ok? The Hulk is tall and strong. Aí apareceu dois adjetivos aí, adjectives, que é o tall e o strong. Então tá falando que o Hulk é alto, tall, e também forte, ok? Então, the Hulk is tall and strong. E aqui uma pergunta, né? Essa pergunta não tem verbo to be presente nessa frase. Vamos relembrar? Am, is e are são verbos to be, e quando eu não tenho a presença dele, eu preciso buscar algum auxiliar para fazer a pergunta. O auxiliar do presente aqui no caso é o do, então por isso que eu coloquei ele aí na frente, para dar aquela entonação de pergunta. No português, a gente não tem um auxiliar para mostrar quem vem uma pergunta. Então, às vezes eu estou lendo todo um texto e só no final daquele texto, que eu vejo, daquela frase, que eu vejo a interrogação. No inglês, eu preciso do auxiliar para me mostrar que aí está chegando uma perguntinha. Então, nesse caso, do you like Captain America? Você gosta do Capitão América? É isso que está perguntando, ok? Então, repetindo aí comigo, Spider-Man is my favorite superhero. Ok. The Hulk is tall and strong. Do you like Captain America?
Ok, very good, student. Trabalhando a pronúncia para nossa aula ficar melhor. Agora, responder essas questões aqui, ó. Now, answer these questions. Então, de tudo que a gente viu aí, do nome dos personagens, vamos tentar lembrar. Como se diz mulher gato em inglês? Então, quando eu vou analisar uma perguntinha de múltipla escolha, eu analiso cada palavra, cada sentido de cada junção de duas palavrinhas no sentido aqui, ó, super cat. Juntei o super mais o cat, formei essa palavra. Para a gente analisar e ver aonde está a resposta correta, ok? Então, super cat, mega cat, catman e catwoman, né? Super cat é super gato, né? Seria a tradução para mulher gato. Então, a gente tem que procurar ali aonde está a palavrinha mulher e entender essa resposta. Mega cat, um mega gato, ou catman. O man aqui é plural de homens, ok? Então, já está descartada essa aí. Man é o plural de men, então aqui é como se fosse homens gatos, não é. E catwoman, que é a mulher gato. Então, acertou aí em casa o student que respondeu mulher gato, catwoman, ok? Number 2 agora, como se diz homem de ferro em inglês? Seria Iron Man, Spider-Man, Iron Man ou Batman. Então a gente já conhece esse personagem, ele é muito conhecido e o nome dele é Iron Man. Acertou aí o student que pensou em Iron Man, ok? Seguindo aí, superheroes. Então aqui é concluindo essa parte aí que do entendimento sobre o super-herói. Um super-herói, um personagem modelo fictício, sem precedentes de proezas físicas dedicadas aos atos em prol do interesse público. Protagoniza as histórias de superaventura, um gênero de ficção especulativa, marcado também pelos supervilões e pela associação com os quadrinhos estadunidenses, embora esteja presente em outros meios de comunicação por meio de adaptações e obras originais. Então, eles vieram das histórias em quadrinhos e hoje estão aí na mídia, né, com recursos para propagandas de televisão, com recursos para filmes, espalhados aí no nosso mundo dos super-heroes. Um super-herói ou uma super-heroína é um bom personagem e normalmente ajudando o mundo a se tornar um lugar melhor, dedicado a proteger o público e impedir o mal, ok? They can fly, eles podem voar. Então, eu citei 3 personagens aí que podem voar, ok? Então, 1, Superman, 2, Wonder Woman, 3, Iron Man e 4, Thor, ok? Além dos que podem voar, eu tenho também They can run very fast. Eles podem correr muito rápido. Então, quais aí que eu citei? Number 1, Spider-Man. Number 2, The Flash, que é o principal. E number 3, Catwoman. Ok? To think about it. Mas voltando só um pouquinho aqui, ó, no can, esse verbo can é o verbo poder, né? É o poder de habilidade. O que eu posso fazer? Então, se eu posso cantar, I can sing. Eu tenho habilidade de cantar. Se eu não posso, I can't sing, né? Eu nego esse verbo can. Se eu posso correr, igual falou dos personagens aqui, eu tenho essa habilidade de correr muito, I can run. Se eu não posso, I can't run. Então, esse can aí significa poder para a habilidade que eu tenho de fazer as coisas. Falar uma língua é habilidade, ou eu tenho ou eu não tenho. Então, eu posso falar I can speak English ou I can't speak English. Eu tenho ou não essa habilidade. E para você pensar aí, 3 perguntinhas. What's your favorite superheroes? Qual é o seu super-herói favorito? Do you watch superheroes films? Você assiste filmes de super-herói? Do you know superhero comic strip? E você conhece alguma revistinha em quadrinhos sobre super-herói? Então isso aí fica para você refletir, students. E uma curiosidade aqui para a gente terminar a aula. Peguei 2 aqui, acho 3. O Capitão América foi o primeiro herói da Marvel a ter uma série de TV, isso em 1944. O verdadeiro nome de Shazam era Capitão Marvel, Captain Marvel, mas a Marvel acabou se tornando detentora da marca e por isso hoje é apenas Shazam.
Venom foi conceito criado por um fã da Marvel e a empresa acabou comprando por apenas $220, ok? Thanks for watching, students. See you next class. Kisses and bye-bye.